Obrigado pela oportunidade de participar desse encontro de estudo que acontece aqui toda semana, né? Sim. Então eu fui o Mahesha Chaitanya, meu amigo, ele fez esse convite e, na verdade, ele cedeu o espaço do encontro de vocês para nós tratarmos sobre um tema que tem mais um caráter mais cultural. Tá certo? Porque o interesse nosso, ele me convidou, é de nós montarmos um grupo de estudos de sânscrito. Entende? Então, talvez seja interessante nós trazermos para nós discutirmos aqui, estudarmos o que é o sânscrito. Tá? Por que se estuda o sânscrito? Entende? Qual o valor do sânscrito? Se nós estamos aqui no Brasil, por que o sânscrito? Tá? Então eu vou tentar fazer uma abordagem geral sobre a importância de se falar o sânscrito, especialmente no estudo do conhecimento védico. Tá bem? Alguém tem alguma outra ideia, alguma outra proposta? Então vamos seguir essa linha, né? Tá, então deixa eu ver. É interessante que Srila Prabhupada, quando ele chegou no Ocidente, no ano de 1965, em 1966 ele fundou a ISKCON, né, que é o movimento, que é a instituição que ele utilizou para divulgar a consciência cristã no mundo todo. Mas logo no começo é interessante que ele chegou sozinho. Srila Prabhupada deixou a Índia com quase 70 anos de idade, acho que mais de 70 anos ele tinha, e sozinho, sem dinheiro. Imagina, ele não veio de avião, ele conseguiu uma passagem de cortesia de uma empresa de transporte marítimo. Tinha uma senhora dona de uma empresa de navios que era muito devota de Krishna, muito religiosa, e ela cedeu essa passagem. O Srila Prabhupada chegou num baú, a única coisa que ele trazia no baú, alguns livros válidos que ele tinha impresso na Índia, mas não conseguia vender. Entende? Na Índia. E Srila Prabhupada, ele teve assim, muita dificuldade em lugares para ficar. Ele morou em casa de conhecidos da Índia, mas estava muito mal colocado. Depois ele alugou algum apartamento com pessoas assim muito loucas, loucos mesmo, hippies, não hippies normais, assim, intelectuais, mas aqueles hippies malucos mesmo, tudo viciados em drogas, que surtavam às vezes, né? Com toda aquela humildade. E uma das coisas que Prabhupada começou a fazer, dar aula de sânscrito. Você leu essa parte? Uma das principais coisas que ele fazia, ele começou até alunos de sânscrito, começou a ensinar o sânscrito para que as pessoas pudessem assim valorizar a cultura da Índia através do sânscrito, ele pudesse depois explicar o Gita. Mas como a finalidade dele mais importante não era isso, ele deixou isso para depois seus discípulos, e ele se preocupou em nos ensinar a essência da consciência de Krishna. Srila Prabhupada, ele era interessante que tudo que ele falava, ele já dava conclusão, que era a consciência de Krishna, Bhakti, quando ele falava sobre gente. Então mesmo o sânscrito ele tentou levar isso. E o sânscrito também foi, além de Srila Prabhupada primeiro começar a dar aula de sânscrito, quando ele realmente começar a dar as aulas no templo, né, que ele abriu o primeiro templo, e também o estudo de sânscrito também teve uma importância muito grande em Chaitanya Mahaprabhu. Quem sabe o que é Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu é próprio Krishna, a encarnação de Krishna que apareceu 500 anos atrás para trazer o processo da consciência de Krishna. Então, o movimento Hare Krishna, Srila Prabhupada trouxe para o Ocidente, mas quem fundou o movimento Hare Krishna foi Chaitanya Mahaprabhu, que é uma encarnação, a última encarnação de Krishna que apareceu 500 anos atrás.
E, na verdade, não é apenas uma encarnação de Krishna. Ele é a encarnação de Krishna e Radharani no mesmo corpo. Um pouco esotérico, não? Sim? Aqui no Lapidar nós já tivemos uma aula só sobre o Chaitanya. Só estou recapitulando. Então Chaitanya Mahaprabhu, no começo da vida dele, antes dele começar a divulgar a coisa de Krishna, ele era um professor de sânscrito. Ele, na sua juventude, ele tinha uma escola de gramática de sânscrito. Ele desenvolveu uma técnica muito singular de sânscrito que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, por isso que o sânscrito é importante dentro do movimento que ele está nas nossas raízes. Especialmente, Srila Prabhupada fez questão de, quando nos trouxe o Bhagavad Gita, quando nos trouxe o Srimad Bhagavatam, trazer o texto sânscrito. Srila Prabhupada, quando ele colocou, ele falou assim: eu estou apresentando para vocês o Bhagavad Gita como ele é. E por isso ele deixou. Então você pode conferir, aqui está o sânscrito. É muito interessante que um escritor brasileiro, acho que até paulista, não, ele era jesuíta antes, escreveu uma edição do Bhagavad Gita em português. Eu lembro que eu fui, que os devotos da BBT, quando nós publicamos o Bhagavad Gita, nós fomos visitá-lo para que ele fizesse um comentário, porque ele escreveu um Bhagavad Gita em português e na introdução dele ele colocou assim, que a minha tradução ela é fiel, nós conferimos com o texto em sânscrito de uma edição acadêmica muito bem feita de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, entende? E o texto em sânscrito dessa tradução atesta que a nossa tradução é autêntica. Aí falei, quando nós publicamos o Bhagavad Gita no ano de 1975 no Brasil, nós vimos isso e falamos, poxa vida, vamos nos aproximar deste escritor para que ele recomende o Bhagavad Gita. Se ele elogiou, ou seja, ele citou como critério de autoridade do livro dele o Bhagavad Gita, agora nós vamos trazer o Bhagavad Gita. Ele quase chutou a gente a pontapé da casa dele, né? Muito mal educado. Não vou falar nome, não precisa. É que ele foi meu professor também. Tá bom. Então ele foi muito mal educado e vai sair daqui da minha casa, começou a vir aqui. Falei, poxa, mas nós temos tradução, entendeu? E depois eu sei que na outra edição ele tirou aquilo no Bhagavad Gita dele. Citação de Bhagavad Gita. Porque Srila Prabhupada tinha uma questão de um texto que você traduz, mas que você também dá o original. Você se expõe, não é verdade? Sim. É verdade. É verdade. Então Srila Prabhupada não tinha esse medo. Ao contrário, a intenção dele era mostrar. Então, nesse sentido, Prabhupada gostava que os devotos, queria que os devotos se aprofundassem na consciência de Krishna e nas bases culturais da consciência de Krishna. Então, o movimento de Krishna, ele surgiu num contexto histórico muito peculiar na Índia, numa época até mesmo que a Índia estava invadida pelo islamismo. Inclusive eu botei no meu Facebook um artigo que eu conto as raízes históricas do movimento de Gaudiya Vaishnava, que eu conto essa história de como o movimento Krishna surgiu. Então, já que vimos que para nós, devotos de Krishna, o sânscrito é importante, então agora vamos falar sobre o sânscrito. O que é o sânscrito? O que vem a ser? A palavra sânscrito, em sânscrito, é sânscrita. Tá? Sânscrita. Krita é o participio passado do verbo krit, fazer. Krita é feito. Entende? E san, a ideia, o prefixo san é a ideia de perfeito, completo. Entende? Então, na verdade, sânscrito significa sofisticado. Algo que é perfeito. Então, o sânscrito é uma das línguas mais antigas conhecidas no planeta. Infelizmente, existem algumas teorias linguísticas que tentam contestar a antiguidade do sânscrito, dizendo que o sânscrito é um pouco mais recente. Mas, independente disso, porque o sânscrito é a língua mais antiga conhecida. Existe uma teoria de que o sânscrito surgiu de uma língua chamada o indo-europeu.
Mas só que essa língua indo-europeia é uma teoria sem embasamento histórico, sem embasamento arqueológico e que não é descrito nos textos em sânscrito. As culturas. Então, foi apenas uma teoria que foi feita para justificar que as línguas europeias não poderiam ter vindo do sânscrito. Porque quando os primeiros estudiosos foram na Índia, aqueles mais românticos, os indologistas da linha mais romântica, viram franceses, alemães, conheceram o sânscrito, eles viram a similaridade, que a estrutura gramatical, a estrutura linguística do sânscrito era tão grande que estava bem claro que é uma língua original, seria a origem das línguas faladas na Europa. Mas, como o colonialismo estava se armando, não? E a Índia se tornou uma colônia da Inglaterra, então houve assim, uma questão até política de provar, não, na verdade, entende? Há uma semelhança, existem palavras incomuns do sânscrito, mas por quê? Não é que vieram, é que tanto as línguas europeias como o sânscrito vieram de uma língua comum. Então eles criaram uma hipótese. Mas só que era interessante que eles disseram que o sânscrito não era uma língua irmã das línguas europeias. Eles falaram que essas línguas europeias vieram de línguas mais antigas entre o indo-europeu e essas línguas. Né? O proto, grego, línguas que também eram extintas, que não tinham, que essas línguas eram tão antigas quanto o sânscrito. Mas, independente disso, não entrando em critério, a antiguidade do sânscrito é comprovadamente mais antiga. Mesmo dessas línguas conhecidas. Não existe uma língua conhecida viva que tenha antiguidade do sânscrito. É a língua mais antiga. E se nós analisamos também a estrutura linguística e até gramatical, ou melhor, sintática do sânscrito, você vai ver que o sânscrito ele não é uma língua que tem a mesma estrutura das assim chamadas línguas vernáculas. As línguas vernáculas são as línguas vivas, faladas pelo povo. Por exemplo, nós temos por exemplo, o português, temos o inglês. O inglês é uma língua vernácula, o português é uma língua vernácula falada. Então, o que acontece? Línguas vernáculas, elas estão em evolução. De acordo com a cultura, de acordo com a história, as línguas vão evoluindo. Você pega o português de agora, não é o mesmo português de Machado de Assis. É a mesma língua, mas é uma maneira de dizer, a forma pura do português. Por isso, hoje em dia ninguém mais lê Machado de Assis, não? Porque ninguém fala português direito. Agora, por exemplo, o português do século XVI, século XVII, é uma língua totalmente diferente, porque a língua evoluiu. O que está evoluindo são os vocábulos, por exemplo. Agora, o sânscrito, por incrível que pareça, ele não está em evolução. Existem algumas pesquisas dizendo que existe o sânscrito védico, o sânscrito clássico, mas na verdade é a mesma língua. É como, por exemplo, o português falando aqui no sul do Brasil, no Nordeste, é a mesma língua. Tá entendendo? Existem variedades, entende? Ou português mais antigos, entende? Então em diferentes épocas se dá preferência a um certo vocabulário. Então o sânscrito também tem várias fases históricas, mas a língua ela é fixa. E é interessante que na década de 80, começo da década de 90, houve um estudo feito por cientistas da NASA sobre linguagem artificial. Você sabe o que é linguagem artificial? Não. Linguagem de máquina, linguagem de computador. As linguagens artificiais são línguas construídas, logicamente. Elas são línguas planejadas. E, portanto, elas são lógicas. Elas são baseadas em princípio de lógica.
Então por isso que elas são um exemplo. Existe outro tipo de linguagem artificial que não é linguagem de máquina, mas, por exemplo, a música é uma linguagem artificial. A matemática é uma linguagem artificial. Entendeu? Porque elas são fixas. Não são, por exemplo, cientistas do mundo inteiro falam a mesma língua, que é matemática. A matemática que é expressão. Exprime uma ideia com uma forma matemática. É uma linguagem. É uma expressão. Então, é uma frase matemática. Entendeu? Então, nesse sentido, os cientistas da NASA viram que linguagens de máquina ou linguagens lógicas são chamadas linguagens artificiais. Concorda? Então eles viram, estudaram o sânscrito, e o sânscrito tem toda a estrutura de uma linguagem artificial. Você pode programar um computador com sânscrito. A lógica, a estrutura gramatical, lógica e fonética é completamente lógica. E você pode programar um computador usando o sânscrito. Então isso significa que o sânscrito não está em evolução. É interessante que o sânscrito, na Índia, por exemplo, se nós, na época clássica da Índia, por exemplo, na época das dinastias Guptas, uma época de muita riqueza cultural da Índia, que aconteceu exatamente lá pelo século VIII, século X, né? Foi uma época muito rica. Nós temos os grandes poetas, os grandes clássicos como Jayadeva Goswami, como Kalidas, que tem as grandes, assim como nós temos o Shakespeare nosso, então nós temos os Shakespeares da Índia, que foi Jayadeva e Kalidas, então tem aqueles grandes dramas. E é interessante que num drama clássico o personagem falava a língua da sua classe social. Então, seria numa peça clássica, então o povo, as mulheres simples, os guardas, as pessoas de classes baixas falavam uma outra língua. Só falam o sânscrito no teatro do drama clássico os brahmanas, os sacerdotes e os reis. Os outros não falam, vocês falam a língua. Então, esta outra língua que existe em paralelo com o sânscrito, toda a história, é chamado prakrito. Entende? A palavra tem sânscrito, sânscrita e prakrita. Krita é feito, san é perfeito. E pra dá a ideia de movimento. Aquilo que é feito em evolução. Então sempre teve a língua prakritas, por exemplo, línguas prakritas que vieram da Índia, muito conhecida, foi uma língua que foi divulgada pelo budismo, quem sabe? O Pali. O Pali não é sânscrito, é uma língua vernácula da Índia. É um prakrito. Então, várias línguas, as línguas que vieram, que hoje em dia se fala na Índia, como o Bengali, o Hindi, todos eles vieram desses prakritos. Então elas são palavras que vieram, que têm assim como nós temos o português, o francês, o italiano, vieram de quê? Latim. Do latim. Vieram do latim vulgar, não era verdade? Que era o latim falado pelo povo. Mas o latim clássico não era falado pelo povo, era só falado pela igreja, nem pelo sábio, e esse no mundo ele ficou estável também. Então há esse paralelo na nossa cultura ocidental do latim clássico, que a igreja adotou como a linguagem religiosa, né? E também nós vemos também que povos, por exemplo, os judeus tinham uma língua sagrada, só falada pelo sacerdote, que era o quê? O hebraico. Mas os judeus não falavam hebraico todos, sabia? Eram rabinos que falavam hebraico. Eles falavam o quê? Dependendo do lugar onde eles estivessem. Alguns falavam árabe, aramaico, outros falavam Yiddish, que é um dialeto do alemão. Entendeu? Então eles adotavam diferente. E só agora que com a fundação do Estado de Israel, que eles usaram o hebraico para ser uma língua nacional. Mas nunca foi a língua nacional o hebraico, sempre foi a língua sagrada. Eu não sei se tem judeu aqui que pode afirmar ou negar. Mas tem. Então, nesse sentido, o sânscrito, ele sempre teve esse caráter
como chama? Por isso que chama uma língua morta. Por que é uma língua morta? Porque ela não está. Porque não é evolução. Não está em evolução. Não é verdade. Ela está fixa. E ela é fixa. Por quê? Quem há milhares de anos fez isso? O sânscrito é uma linguagem revelada. Ele não é feito pelo homem. Deus, quando criou o mundo, entende? A linguagem de máquina do programa da criação material era o sânscrito. Brahma, o primeiro ser criado por Narayana, Mahavishnu, ele foi criado e ele estava ali na ignorância, não sabia o que fazer. Então o que ele fez? Ele sentou em meditação e entrou em samadhi, entrou em comunhão com o divino, e aí lhe foi revelado no coração Vak, o verbo, conhecimento Veda em sânscrito. Então é dito que Brahma, em meditação, ele recebeu o som. Nós temos que entender que o som material ele é apenas um quarto da vibração. Assim como no Rig Veda descreve que o mundo material é apenas um quarto da realidade. Os outros 3/4 da realidade existencial é o plano espiritual. O Rig Veda explica que o Purusha, Deus, no início da criação, no início de tudo, claro, quando nós falamos o início, a gente está usando o conceito de tempo. Mas no plano espiritual, o início não é um passado. Porque no plano espiritual não existe passado nem futuro, o presente é eterno. Mas assim, nos primórdios, que nós podemos dizer, da criação deste mundo, desse universo, é dito que Deus, ele permeou 1/4 da sua criação, e esse 1/4 é o mundo material. Então, ele se torna imanente nesse 1/4, mas ele também se torna transcendente nos 3/4. Então está essa proporção de uma dimensão material e uma dimensão espiritual. Ambas as dimensões são infinitas. Entende? Por exemplo, se eu traço aqui vou traçar duas retas. Vamos ser meio cartesiano aqui, para a nossa mente cartesiana. Vamos passar duas retas que se cruzam, certo? Essas duas retas se cruzam, mas elas vão para o infinito. Está vendo? Está entendendo? Sim. Tem duas retas que vão para o infinito, que se cruzam. Com 45 graus de ângulo. 90. Desculpe, 90, 360. É 90. 90 graus. Então, você tem aqui um quadrante, não tem? Um quadrante infinito. Agora, vamos pegar só uma fatia dele. 1/4. Pega esse 1/4. Essa realidade. Então, um vai para o infinito e outro vai para o infinito. O que nós temos aqui? Infinito. 1/4 infinito, não temos? Agora os outros são quanto? 3/4 infinitos. Então o fato de 1/4 ser infinito e outro 4, 3 indica o quê? Simboliza a grandeza, que a dimensão espiritual é uma dimensão maior. Não em termos de espaço, mas em termos da realidade espiritual, que ela é não dual. E a realidade material, ela é dual. Então, apesar da natureza material ser dual por quê? Porque esse espaço, ele existe dentro da dimensão do tempo dual. Que tem um começo e tem um fim. Ele é cíclico, mas ele é dual. Então, com a noção de passado. Relativo, né? É relativo ao passado. Então, há um passado. Agora, nos 3/4, o tempo se apresenta de outra forma.
Lá é o presente sempre existente. É o sonho dos existencialistas, né? Viveu aqui e agora, não? Todos os grandes querem viver aqui e agora, mas isso é uma utopia. Ninguém consegue viver o que agora. Porque quando você já está no agora, ele já é passado. Quando você pensou no agora, ele é futuro ainda. Você não pensou nele ainda, ele é futuro. Agora, quando você já pensou, ele já é passado. Quem consegue ficar no presente? Eu já falei, estou no presente, já é passado. Então o mundo material, ele tem, então, há essa diferença. Então a vibração sonora também. Então, a vibração sonora, que é a base de toda a realidade, ela existe em 4 dimensões no plano espiritual. Mas quando esse som vibra no plano material, essas 3 dimensões sutis não se manifestam, elas ficam imanifestas. Se manifesta aqui neste mundo, o som material, ele manifesta 1/4. Então, quando a vibração espiritual está vibrando aqui, você só pode ver 1/4, o outro 3/4 está em manifesto. Agora, a vibração material, ela não tem os 3/4. Não sei se eu estou entendendo. Então, a vibração espiritual inclui a material. Então, você pode ver a vibração material aqui. Mas só que ela tem uma conexão com essas outras 3 dimensões espirituais. Então, aquela palavra, aquela vibração que conecta a vibração material com a vibração espiritual é chamada em sânscrito de mantra. Tá? O mantra, ele vem na palavra man, que significa mente, e do verbo tri, que significa libertar, descondicionar. Então, o mantra descondiciona, ou condiciona, tudo faz. Então, o mantra é aquilo que condiciona espiritualmente e descondiciona materialmente, ou condiciona materialmente. Então aquela vibração que tem o efeito de afetar a consciência é o mantra. Então, o Mahamantra é aquele que liberta a mente. Então, essa vibração. Então, Brahma estava ali no início da criação meditando, não? Então, quando ele fez tapas, austeridades, ele pôde entrar em Samadhi. Quando ele entrou em Samadhi, ele entrou em comunhão com a dimensão espiritual. A palavra Samadhi é quando a nossa mente não está mais condicionada à dimensão de tempo e espaço. Quando a nossa mente ela entra, veja, e por isso que os grandes místicos, os grandes yogis, todos os filósofos que apenas partem do conceito de Jnana, eles veem que Samadhi é um estado de vazio. Mas é errado. Não é um estado de vazio, é um estado de plenitude. É um estado de plenitude. Por exemplo, erroneamente ensinado para a gente conceitos como Nirvana, como Kaivalya, todo esse tipo de estado de libertação, a gente acha que é um estado de vazio, não? Não. Esses diferentes caminhos de conhecimento, eles procuram esvaziar o conceito material do algo. Mas a nossa mente só pode pensar o material. Estou conseguindo acompanhar? Sim. Porque ele é material. A mente só funciona. Nós não podemos conhecer as coisas como elas são. Kant já colocava isso. Nós conhecemos o que nós interpretamos da realidade. Então, e a mente funciona com base nas categorias de tempo e espaço. Então, como a mente é material, ela só pode conceber noções de tempo e espaço material. Ela não pode conceber noção de tempo e espaço espiritual. Não sei se está dando para entender. Então, aí, quando Brahma recebeu o som espiritual na sílaba primordial, que é o Om, essa sílaba
ela constitui um bidya, uma semente, onde tudo se comporta. Nessa semente toda a criação. E aí, esta semente na mente de Brahma brotou. Aí surgiu todas as outras. Então vai, e ela gerou outras sementes. Jajanya kakagagana tata dadana papa babama yaralava shashata ha. Então surgiram 49 sementes que se tornaram o alfabeto do sânscrito. E esses sons, essas vibrações, elas vibraram em diferentes ritmos. Saragapadanissa. Aí surgiram as notas musicais. Então assim, o som foi se abrindo, entende? E tudo isso se constitui o sânscrito. Então o sânscrito é uma língua revelada. E estas bídias, estas sementes das sílabas do sânscrito, e das melodias do sânscrito, que este Saragapadanissa também constituirá as métricas, Gayatri, Shloka, vários. Então tudo isso foi revelado a Brahma. Então Brahma, com este instrumento, ele criou o mundo. Todos os seres, todas as formas, tudo que há neste mundo se manifestou num processo de evolução baseado no que arquetipicamente teria que ser o mundo feito. Ou seja, o mundo material, ele é um reflexo, como Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 15, capítulo 14, que fala sobre a figueira de Bengala, no capítulo, que há aquela figueira invertida. O mundo material, os valores são invertidos do mundo espiritual. Então tudo que existe aqui é ilusório, no sentido de que é a manifestação no tempo e no espaço, numa realidade dual de uma realidade além do tempo e espaço. É como, por exemplo, uma sombra. A sombra é o reflexo, é uma manifestação, é uma projeção da pessoa. Mas só que a pessoa existe em 3 dimensões e a sombra em 2. Estão conseguindo entender? Então esse mundo material é 3 dimensões a menos que a dimensão espiritual. Mas a ideia que está por detrás da criação do mundo material, ela reflete uma realidade arquetípica que existe no plano espiritual. Então, o que conecta isso? São os mantras. E os mantras foram vibrados em sânscrito. Então o sânscrito foi uma língua. Então é por isso que o sânscrito veio perfeito. Ninguém mexeu nele. É ilógico. Entende? Nós temos que. Isso vai completamente contra os nossos conceitos evolucionários que nós temos de que o mundo está evoluindo. O mundo não está evoluindo, o mundo está regredindo. Vou dar um exemplo, a inteligência. Hoje em dia, o homem é mais evoluído. Por quê? Mais tecnologia? Dizer que a humanidade ela é mais evoluída porque ela tem muita tecnologia é dizer que o aleijado é mais evoluído do que o homem são. Porque o homem aleijado, desculpe, ele tem outras coisas, ele tem muleta, ele tem cadeira de roda, ele tem tecnologia para andar. Então, hoje em dia, é dito que o sânscrito, outra questão histórica, eles falam que o sânscrito não é tão antigo porque não tem a linguagem, mas, primeiro de tudo, a língua não é só escrita.
A escrita, quando uma língua adota uma escrita, porque a cultura está em regressão, não em evolução. Porque no começo não se tinha escrita. Por quê? Porque as pessoas tinham memória. Entende? Elas ouviam e guardavam. E na medida que a memória ficou foi enfraquecendo, eles tinham necessidade de quê? Escrever, para não perder. Agora não se escreve mais, agora se grava. Estamos evoluindo. Acabou a luz. Sem o nosso smartphone, sem o nosso computador, nada funciona. Nenhuma conta de matemática, dividir que as pessoas conseguem fazer. Já notaram isso? Estamos evoluindo? Não. Tecnologia. Não é evolução? No Ramayana, Rama, a gente estava numa época muito anterior da Kali Yuga. Mas já existia escrita, mas eles não usavam. Tanto que escreveram uma pedra para flutuar, né? Mas eles usavam praticamente para nada. Né? Acho que ele tinha alguma dúvida. Né? Sim, desculpe. Desculpe. É que, por exemplo, tem uma letra no alfabeto sânscrito que é a letra On. E a grafia dela é diferente das demais. Por isso letra qual? O On. On. O On não é uma letra. É um símbolo gráfico composto de várias letras. No On você tem aquela parte do 3, que veio da sílaba A. Você tem aquela curvinha para baixo, que é a forma como se escreve o U. E você tem aquele depois em cima, que é o Anuja, que é a nasalação. A-U. Ma. Entendeu? Não é o Ma, é a nasalização pura. O Ma é uma nasal labial. Ma é o tio. Tio, põe A com tio, como se pronuncia? Como se pronuncia o A com tio? O A com N. É totalmente diferente. Um é labial, e o outro é O ON não é ON, é ON. Você quer escrever o ON em português? O O com tio é o ON. Lembro que se alguém me disse uma vez que o ON é aquela palavra, aquela vogal, né, que está entre o nosso mundo e um outro mundo. Exatamente isso que eu falei. É a primeira vibração sonora. É a ponte. Daí o ON é a semente. Ele se abriu no som que compõe o alfabeto sânscrito e eles foram a semente da construção de todo o mundo material. Então toda a realidade espiritual. Então, na verdade, é como numa máquina de fotografia não digital, né? Analógica. O que ela faz? A luz vem das 3 dimensões, não vem? Aquela imagem, ela converge para um ponto. Não é? Aí do outro lado, de ponta cabeça, ele se reflete, né? É reflexão? Ele se reflete de novo, mas só que em 2 dimensões, invertido. Isso é um exemplo do mundo material. Entende? É por isso que Krishna fala que ele é a letra A, né? É a letra A, porque é o primeiro. Primeiro, porque a letra ON, ela não é a primeira. Ela começa com A. Aum. Ela é A, U e a nasalização. A sílaba ON ela é feita de 3 fonemas. O primeiro é o A. É o A, na verdade, não é A. É A. O A em sânscrito não é aberto, não é aberto, é fechado, é A. Não é Hari, é Hari. No sânscrito ele vai aprender tudo isso aí. Então Krishna diz Aksharo Akaro Smiraham no Bhagavad Gita. De todos os fonemas, eu sou o fonema A. No curso de sânscrito, eu ensino sânscrito de uma maneira muito filosófica, explicando a relação filosofia com a linguagem. Eu explico a importância de como que o A é a alma de tudo, né? É a sílaba que Krishna diz. Ele é o A, porque o A é a primeira vibração. Aí ele abre e forma a semente, que é a sílaba OM. Mas como você falou,
O Om pode ser escrito de muitas formas. Como eu estava dizendo, a língua não é sua escrita. Isso que nós conhecemos, se tivesse um quadro de mostrar, do sânscrito, não é a forma que se falava sânscrito na época de Krishna. Desculpa, que se escrevia o sânscrito na época de Krishna. Essa escrita chamada Devanagari, que atualmente é utilizada também para se escrever a língua nacional da Índia, que é o Hindi, é a forma mais moderna de falar o sânscrito. Na época do imperador Ashoka, que foi no século 8, né, por aí, uma coisa assim, não se escrevia o sânscrito usando o Devanagari, se escrevia o sânscrito usando o Brahmi. Então, há escritas diferentes. Antes do Devanagari tinha o Nagari, que é diferente, o A é diferente. Não é, esse parece, não parece um 3. É totalmente diferente. E antes, mais antigo, aí você tem o Brahmi. O Brahmi é uma língua que parece muito, sabe com o quê? Parece com o fenício. Muito parecido com a língua fenícia. Uniforme, né? É uniforme. Uniforme, né? Parecido. E antes do sânscrito ser escrito nessas escritas que eu falei, ele era igual, ele era ideogrâmico. Ele era da forma ideográfica. Ele era com ideogramas. E a forma, como escrito em ideograma, apesar de algumas pessoas não adotar, mas é a escrita do Vale do Indus. Mas aí ele não é fonético, porque é ideograma da ideia, né? Ele é a escrita do Vale do Indus, ela é chamada a escrita Saraswati. Ela é ideograma. Ela não é fonética. O que significa? Vou dar um exemplo. Eu vou escrever. Vamos falar. Vamos escrever agora. Eu não sei escrever, mas eu sei o nome da flor. Tá certo? Então, eu vou escrever flor. O que eu faço? Desenho uma flor. É a primeira maneira. É a primeira. Todas as línguas, quando elas começam a ser escritas, elas são escritas em formas ideográficas. Você escreve a ideia, não o som. Por exemplo, o chinês é ideograma. É o mandarim. Mandarim. O mandarim foi adotado no Japão e se transformou. No japonês, o japonês mais antigo, ele tem outro nome, esqueci o nome da forma ideográfica do japonês. Katagana, Haragana. Tem dois. Katagana e Hiragana. Esse katakana deve ser mais antigo, que é igual ao chinês. Lembra o chinês, que é ideograma. Agora, os japoneses adotaram recentemente... Kanji. É o kanji. Aí tem outro, que não é o kanji. O kanji é o que veio do chinês. Kanji, aí katakana e hiragana. Aí criaram uma outra para escrever os sons. Então, quando você tem um símbolo que escreve não a ideia, mas o som, é chamado, isso é um alfabeto fonético. Tá? Então, o japonês tem esse fonético também, junto com o kanji. Geralmente eles usam para escrever palavras estrangeiras, que não tem ideia. O sânscrito é fonético. Em sânscrito você escreve a sílaba. E depois, nesse processo de evolução, o último, que é o mais subdesenvolvido, entende? É o alfabético. Nosso ocidental é o... Não, as nossas letras não escrevem sons. Escrevem letras. Você quer sons, tem que combinar letras. Entende? A letra K não é o fonema K. Para que haja o fonema K, você tem que colocar K. Sabe o que é um fonema? O fonema é uma entidade sonora. O morfema é uma entidade
plástica, é uma escrita. Então, nesse sentido, o sânscrito, como língua, pode ser escrito, ele já foi escrito em tantos tipos de alfabetos, e hoje em dia nós escrevemos sânscrito usando o alfabeto latino, quando a gente translitera. Você vê Krishna com pontinho embaixo, aqui não, aqui já está mais portuguesado ainda. Quando você bota K, R pontinho embaixo, S pontinho embaixo, H pontinho embaixo, NH, você está usando o alfabeto. Aqui também está usando o alfabeto. Você pode usar o alfabeto cirílico para escrever grego ou russo. Entende? Aí você vai ler lá, você lê Chape Krishna, Chape. Não é Chape, é Hare. Porque X em grego não é X, é H. Então o sânscrito você pode utilizar qualquer alfabeto, até mesmo o alfabeto árabe. Então a língua não é sua escrita. Essa é a primeira coisa. Por isso que eu vou começar. Ou seja, uma das coisas que a gente está fazendo essa palestra aqui é para fazer propaganda do grupo de sânscrito que nós estamos montando. Tá? Mahesh Chaitanya me deu a ideia, me fez o convite de nós montarmos um grupo de sânscrito, não só para o grupo do lapidário, mas aberto a qualquer pessoa interessada, mesmo que não seja devoto, qualquer pessoa que esteja interessada em sânscrito, está aberto. Então nós queremos montar esse sânscrito para que a gente possa aprender. Nós vamos começar com módulos, tá? Primeiro vamos aprender a fonética e depois eu vou ensinar a escrita. Com a fonética é o mais importante, acho que antes de fazer a escrita, a maior parte das pessoas geralmente aprende uma língua na escrita. Eu vou mudar, porque eu acredito que a escrita não é o sânscrito. Entende? Então não importa, entende? Mas no segundo fase a gente aprende isso, porque a escrita é bonita, é gostoso, a gente vê, entendeu? Ela tem uma lógica, apesar dela ser moderna, ela também tem toda uma estrutura filosófica. Então o sânscrito, ele pode ser falado em qualquer sânscrito, ele pode ser escrito em qualquer. Mas mesmo o estudo dos fonemas do sânscrito, para escrever no alfabeto nosso, existem regras de pronúncia, que se chama diacrítico, se eu falar. Você vê? Um tracinho em cima do A, pontinho embaixo. Isso indica que aquela palavra ela é escrita ela é pronunciada em tal parte do aparelho fonador, ela é gutural, na garganta. É uma convenção internacional, né? É uma convenção internacional, parece que é de não lembro onde foi essa conversão, agora esqueci o nome da cidade. É dotado, todo dicionário, qualquer dicionário completo, pega o Webster em inglês, mas em português eu não sei qual deles que tem, você vê às vezes assim a palavra, o dicionário de inglês e português tem, e depois tem entre colchete a palavra com um monte de tracinho embaixo e em cima, que é exatamente o diacrítico, que é o padrão internacional de pronúncia. E no computador, hoje em dia, o Windows tomou vergonha na cara e adotou a padronização dele. Você pode colocar diacrítico em qualquer palavra que você digita no dicionário nosso, entendeu? Tracinho embaixo e em cima é possível. Só aprender, eu posso ensinar. Quem aprender sânscrito, eu vou ensinar tudo, você digitar em sânscrito. É para ser completo o curso, quem estiver interessado. Tem? Então, nós vamos fazer um pequeno trabalho de meditação no fonema. Você já fez meu curso de sânscrito? Faz tempo. Eu não sei se eu aprimorei muitas coisas, tá? E depois nós vamos aprender. O plano nosso é fazer aulas semanais, né? Bom, a gente pode estudar isso direitinho, né? Então, o nosso projeto é fazer... Como eu moro em Pindamonhangaba, eu poderia vir e ficaria... A gente poderia dar, por exemplo... Nós estamos pensando em começar baseado... Eu não sei se à noite, durante a semana, é possível. Entende? Para vocês. Entende? O Maharaj Parangati também reservou os sábados para cursos. Mas só que nos cursos de sábado são intensivões. São assim 6 horas de curso puxado. Agora de semana fica um pouco mais light. Você tem 3 horas no máximo por semana, entendeu? Então talvez você pode dar são 2 formatos.
que for, se tiver um grupo mais interessado, a maioria ganha. Eu poderia vir segunda, terça, quarta e quinta, ficar 4 dias aqui, ou 3 dias, dão um modo. Depois eles marcam, pode ser uma semana por mês, entende? Não precisa ser o mês todo. Depois marca o mês, daria mais 4, a gente fala sobre escrita, depois podemos entrar na gramática, e estudar, aprender mantras na prática, como cantar os mantras. Né? Principalmente o interesse nessa parte de pronúncia é que vocês possam pronunciar direito. Infelizmente, nós, os devotos, pronunciamos muito errado. Muitas coisas. Os devotos, por quê? Vou explicar por quê. Porque a pronúncia, como o sânscrito é uma língua mística, se usa muita magia, a pronúncia do sânscrito é um princípio sine qua non para que o sânscrito funcione. E quando você pronuncia errado, o efeito pode ser oposto. É verdade. Entendeu? Muito perigoso. Pessoal, tem gente aí que revista de mantras, ensinando mantras pesados, tudo mal pronunciado, as pessoas nem sabem o que estão fazendo com a vida delas. Então, quando você tem, isso é chamado mantras de poder, tome cuidado. Mantras que têm um efeito fruitivo, de poder, de magia. Geralmente, todos os magos, só eles cantam os mantras, as mandingas. O povo não canta, porque eles pronunciam direito na linguagem deles. Então, geralmente, os sacrifícios védicos, só os brahmanes podiam cantar os mantras védicos. Mas hoje em dia, todo mundo canta mantra para tudo quanto é coisa. Não? Você pega ali, tem na internet, no site, bota... E isso é muito perigoso. Eu vejo que isso dá um efeito muito perigoso. Agora, então você pode perguntar, então por que os Hare Krishna, alguns devotos, cantam errado? Existe pouco aprofundamento. Eu vou explicar por quê. Por causa do Mahamantra que tem efeito vou explicar. errado? Porque os tipos de mantras que nós cantamos não são mantras de poder. Não são mantras para magia. São mantras de devoção. São mantras de devoção, de glorificar a Deus. Então, quando você quer glorificar uma pessoa, mesmo que você fale errado, a sua intenção conta mais. Tá tudo bem. Então, a devoção, quando você está cantando Hare Krishna, você está cantando um mantra, você está glorificando a Krishna, mesmo que você cante errado, você não está querendo nada. Você não vai receber nada certo nem errado. Porque o prazer é você amar e servir. Então, como dentro da consciência de Krishna nós damos mantras devocionais para glorificar e servir a Krishna, Prabhupada nunca se preocupou tanto com essa questão de nós pronunciarmos errado, e também nós, devotos, sannyasins, gurus, a gente não ficam aí corrigindo todo mundo para cantar o mantra. Entende? Porque é como a criança, não é? A criança, ela só sai falando certinho, mas a mãe sabe quando ela está... Ela ouve, mamãe. Não é? E se derrete toda, né? O pai, não, ele me chamou, eu não me chamou. Não fica assim. Entendeu? Ou seja, porque a criança, a linguagem da criança, o pai entende. Então a linguagem do Mahamantra, a linguagem dos mantras devocionais, Krishna entende. Porque o que está contando mais é o coração, é a devoção. Está claro? Então eu estou explicando por que não é que agora é obrigado a estudar sânscrito para você conhecer a consciência de Krishna. Nós estamos abrindo essa oportunidade para aquelas pessoas que querem conhecer a cultura mais profundamente e querer fazer a coisa mais bonita, né? E a coisa é tão assim que os devotos que cantam, que pronunciam direito, eles são mal vistos. Porque eles são diferentes. Eu lembro que tinha um devoto lá na Nova Gokula que todo mundo, ele cantava lá, chamava Hare Krishna, todo mundo ria dele. Ele era doutor em sânscrito, Radha.
Radai. Ele tinha doutorado em sânscrito. Então ele pronunciava direito. Agora todo mundo, quando cantava o sânscrito direito, ele que estava errado. Então, nesse sentido, o estudo do sânscrito, a história do sânscrito, nós não vamos nos preocupar tanto nessa questão acadêmica, linguística, de comparação. Por exemplo, eu sei que a USP sempre teve um curso de sânscrito. Quem já ouviu falar nisso? Entende? Mas, infelizmente, é um curso de linguística. Não é um curso de sânscrito. Tu não aprende sânscrito lá. Uma vez eu perguntei para o Mário Ferreira, que é um professor de lá, por que não ensina pronúncia? Ele falou, para que ensinar pronúncia? Sânscrito é uma língua morta. Então tem pessoas que não entendem, que estudam sânscrito da perspectiva ocidental de fora da cultura, tá entendendo? Só baseado em estudo linguístico. Então, quem tiver com essa intenção não vai ser assim, vai ser um curso assim que vamos ter também ter um primor acadêmico de pronúncia, da parte linguística mais possível, mas é um sânscrito que nós vamos estudá-lo dentro do contexto da tradição védica, especificamente da tradição Vaishnava. Chaitanya Mahaprabhu, quando ele era professor de sânscrito, sabe o que ele fez? Por exemplo, o sânscrito, ele foi, pela primeira vez, era um conhecimento assim, oral, que era transmitido de mestre a discípulo, o discípulo chegava do guru, aprendia os textos de cor, não escrevia. Você escrever é muito mais recentemente. Então ele sabia de cor e aquele conhecimento ele transmitia para o seu discípulo e vinha assim acontecendo, entende? Sem se perder. Entende? Por isso que o sânscrito conseguiu se manter por tanto tempo. É uma escritura revelada. Por quê? O que é uma revelação? O que é uma revelação? Por que os Vedas é escritura revelada? Por que uma revelação... O que significa uma coisa revelada? Algo que não se conhecia. Porque o Nyaya explica que tem 3 formas de adquirir conhecimento. Tá? A primeira é através dos sentidos. Os sentidos nos dão conhecimento empírico, certo? Pela visão, audição, nós conhecemos as coisas que podem ser captadas pelos sentidos. E geralmente o conhecimento científico é totalmente empírico. Melhor de utilizar. E o segundo tipo de adquirir conhecimento. Então o conhecimento empírico ele é útil para nós conhecermos as coisas empíricas. As coisas da matéria. Você pode conhecer por essa forma aquilo que pode ser experimentado. Agora, existem coisas que os sentidos não podem processar. Por exemplo, ideias, emoções, sentimentos. Você não pode ver, pode? Você pode ver os sintomas delas, mas você não pode... Então, por isso que a outra forma é pela mente, não é? Pela razão. Tanto a razão meramente intelectual como a razão artística, elas não são, entende? Existe um tipo é chamado, a mente, ela tem 2 maneiras de adquirir conhecimento. A maneira é utilizando os sentidos, o processo chamado indutivo, certo? De conhecimentos específicos, você chega a uma conclusão geral, uma teoria, na verdade. Você está usando já a mente também para formar a teoria. E o processo dedutivo, que, baseado em ideias, em conceitos de tempo e espaço que a mente pode conhecer, você busca conhecimento. Tá. Obrigado pela oportunidade de participar desse encontro de estudo que acontece aqui toda semana, né? Sim. Então eu fui o Mahesha Chaitanya, meu amigo. Ele fez esse convite e, na verdade, ele
ele cedeu o espaço do encontro de vocês para nós tratarmos sobre um tema que tem mais um caráter mais cultural, tá certo? Porque o interesse nosso, ele me convidou, é de nós montarmos um grupo de estudos de sânscrito, entende? Então, talvez seja interessante nós trazermos para nós discutirmos aqui, estudarmos o que é o sânscrito, tá? Por que esse estudo sânscrito? Qual o valor do sânscrito? Se nós estamos aqui no Brasil, por que o sânscrito? Tá? Então eu vou tentar fazer uma abordagem geral sobre a importância de se falar o sânscrito, especialmente no estudo do conhecimento védico. Tá bem? Alguém tem alguma outra ideia, alguma outra proposta? Então vamos seguir essa linha, né? Tá, então deixa eu ver. É interessante que Srila Prabhupada, quando ele chegou no Ocidente, no ano de 1965, em 1966 ele fundou a ISKCON, né, que é o movimento, que é a instituição que ele utilizou para divulgar a consciência cristã no mundo todo. Mas logo no começo é interessante que ele chegou sozinho. Srila Prabhupada deixou a Índia com quase 70 anos de idade. Acho que mais de 70 anos ele tinha. E sozinho, sem dinheiro. Imagina, ele não veio de avião. Ele conseguiu uma passagem de cortesia de uma empresa de transporte marítimo. Tinha uma senhora dona de uma empresa de navios, que era muito devota de Krishna, muito religiosa, e ela cedeu essa passagem. O Srila Prabhupada chegou num baú. A única coisa que ele trazia no baú, alguns livros vários que ele tinha impresso na Índia, mas não conseguia vender. Entende? Na Índia. E Srila Prabhupada, ele teve assim, muita dificuldade, não, em lugares para ficar. Ele morou em casa de conhecidos da Índia, mas estava muito mal colocado. Depois ele alugou algum apartamento com pessoas assim muito loucas, loucos mesmo, hippies, não hippies normais, assim, intelectuais, mas aqueles hippies malucos mesmo, viciados em drogas, que surtavam às vezes, né? Com toda aquela humildade. E uma das coisas que Prabhupada começou a fazer, dar aula de sânscrito. Você leu essa parte? Uma das principais coisas que ele fazia, ele começou até alunos de sânscrito, começou a ensinar o sânscrito para que as pessoas pudessem assim valorizar a cultura da Índia através do sânscrito, ele pudesse depois explicar o Gita. Mas como a finalidade dele mais importante não era isso, ele deixou isso para depois seus discípulos, e ele se preocupou em nos ensinar a essência da consciência de Krishna. Srila Prabhupada, ele era interessante que tudo que ele falava, ele já dava conclusão, que era a consciência de Krishna, Bhakti, quando ele falava sobre gente. Então, mesmo o sânscrito, ele tentou levar isso. E o sânscrito também foi, além de Srila Prabhupada primeiro começar a dar aula de sânscrito, quando ele realmente começar a dar as aulas no templo, né, que ele abriu o primeiro templo, e também o estudo de sânscrito também teve uma importância muito grande em Chaitanya Mahaprabhu. Quem sabe o que é Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu é próprio Krishna, a encarnação de Krishna que apareceu 500 anos atrás para trazer o processo da consciência de Krishna. Então, o movimento Hare Krishna, Srila Prabhupada trouxe para o Ocidente, mas quem fundou o movimento Hare Krishna foi Chaitanya Mahaprabhu, que é uma encarnação, a última encarnação de Krishna que apareceu 500 anos atrás. E, na verdade, não é apenas uma encarnação de Krishna, é a encarnação de Krishna e Radharani no mesmo corpo. Um pouco esotérico, não? Sim? Aqui no Lapidar nós já tivemos uma aula só sobre o Chaitanya.
Só estou recapitulando. Então Chaitanya Mahaprabhu, no começo da vida dele, antes dele começar a divulgar a coisa de Krishna, ele era um professor de sânscrito. Ele, na sua juventude, ele tinha uma escola de gramática de sânscrito. E ele desenvolveu uma técnica muito singular de sânscrito que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, por isso que o sânscrito é importante dentro do movimento que ele está nas nossas raízes. Especialmente, Srila Prabhupada fez questão de, quando nos trouxe o Bhagavad Gita, quando nos trouxe o Srimad Bhagavatam, trazer o texto sânscrito. Srila Prabhupada, quando ele colocou, ele falou assim: eu estou apresentando para vocês o Bhagavad Gita como ele é. E por isso ele deixou. Então você pode conferir, aqui está o sânscrito. É muito interessante que um escritor brasileiro, acho que até paulista, não, ele era jesuíta antes, escreveu uma edição do Bhagavad Gita em português. Eu lembro que eu fui, que os devotos da BBT, quando nós publicamos o Bhagavad Gita, nós fomos visitá-lo para que ele fizesse um comentário, porque ele escreveu um Bhagavad Gita em português e na introdução dele ele colocou assim, que a minha tradução ela é fiel, nós conferimos com o texto em sânscrito de uma edição acadêmica muito bem feita de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, entende? E o texto em sânscrito dessa tradução atesta que a nossa tradução é autêntica. Aí falei, quando nós publicamos o Bhagavad Gita no ano de 1975 no Brasil, nós vimos isso e falamos, poxa vida, vamos nos aproximar deste escritor para que ele recomende o Bhagavad Gita. Se ele elogiou, ou seja, ele citou como critério de autoridade do livro dele o Bhagavad Gita, agora nós vamos trazer. Ele quase chutou a gente a pontapé da casa dele, né? Muito mal educado. Não vou falar nome, não precisa. Ele foi meu professor também. Então ele foi muito mal educado e vai sair daqui da minha casa, começou a vir aqui. Falei, poxa, mas nós temos tradução, entendeu? E depois eu sei que na outra edição ele tirou aquilo no Bhagavad Gita dele. A citação de Bhagavad Gita. Porque Srila Prabhupada é uma questão de um texto que você traduz, mas que você também dá o original. Você se expõe, não é verdade? Sim. É verdade. É verdade. Então Srila Prabhupada não tinha esse medo. Ao contrário, a intenção dele era mostrar. Então, nesse sentido, Prabhupada gostava que os devotos, queria que os devotos se aprofundassem na consciência de Krishna e nas bases culturais da consciência de Krishna. Então, o movimento de Krishna, ele surgiu num contexto histórico muito peculiar na Índia, numa época até mesmo que a Índia estava invadida pelo islamismo. Inclusive eu botei no meu Facebook um artigo que eu conto as raízes históricas do movimento de Gaudiya Vaishnava, que eu conto essa história de como o movimento Krishna surgiu. Então, já que vimos que para nós, devotos de Krishna, o sânscrito é importante, então agora vamos falar sobre o sânscrito. O que é o sânscrito? O que vem a ser? A palavra sânscrito, em sânscrito, é sânscrita. Tá? Sânscrita. Krita é o participio passado do verbo krit, fazer. Krita é feito. Entende? E san, a ideia, o prefixo san é a ideia de perfeito, completo. Entende? Então, na verdade, sânscrito significa sofisticado. Algo que é perfeito. Então, o sânscrito é uma das línguas mais antigas conhecidas no planeta. Infelizmente, existem algumas teorias linguísticas que tentam contestar a antiguidade do sânscrito, dizendo que o sânscrito é um pouco mais recente. Mas, independente disso, porque o sânscrito é a língua mais antiga conhecida. Existe uma teoria de que o sânscrito surgiu de uma língua chamada o indo-europeu. Mas só que essa língua indo-europeia é uma teoria sem embasamento histórico, sem embasamento arqueológico,
e que não é descrito nos textos em sânscrito. As culturas. Então, foi apenas uma teoria que foi feita para justificar que as línguas europeias não poderiam ter vindo do sânscrito. Porque quando os primeiros estudiosos foram na Índia, aqueles mais românticos, os indologistas da linha mais romântica, viram franceses, alemães, conheceram o sânscrito, eles viram a similaridade, que a estrutura gramatical, a estrutura linguística do sânscrito era tão grande que estava bem claro que é uma língua original, seria a origem das línguas faladas na Europa. Mas, como o colonialismo estava se armando, não? E a Índia se tornou uma colônia da Inglaterra, então houve assim, uma questão até política de provar, não, na verdade, entende? Há uma semelhança, existem palavras incomuns do sânscrito, mas por que? Não é que vieram, é que tanto as línguas europeias como o sânscrito vieram de uma língua comum. Então eles criaram uma hipótese. Mas só que era interessante que eles disseram que o sânscrito não era uma língua irmã das línguas europeias. Eles falaram que essas línguas europeias vieram de línguas mais antigas entre o indo-europeu e essas línguas. Né? O proto, grego, línguas que também eram extintas, que não tinham, que essas línguas eram tão antigas quanto o sânscrito. Mas, independente disso, não entrando no critério, a antiguidade do sânscrito é comprovadamente mais antiga. Mesmo dessas línguas conhecidas. Não existe uma língua conhecida viva que tenha antiguidade do sânscrito. É a língua mais antiga. E se nós analisamos também a estrutura linguística e até gramatical, ou melhor, sintática do sânscrito, você vai ver que o sânscrito ele não é uma língua que tem a mesma estrutura das assim chamadas línguas vernáculas. As línguas vernáculas são as línguas vivas, faladas pelo povo. Por exemplo, nós temos por exemplo, o português, temos o inglês. O inglês é uma língua vernácula, o português é uma língua vernácula falada. Então, o que acontece? Línguas vernáculas, elas estão em evolução. De acordo com a cultura, de acordo com a história, as línguas vão evoluindo. Você pega o português de agora, não é o mesmo português de Machado de Assis. É a mesma língua, mas é uma maneira de dizer, a forma pura do português. Por isso, hoje em dia ninguém mais lê Machado de Assis, não? Porque ninguém fala português direito. Agora, por exemplo, o português do século XVI, século XVII, é uma língua totalmente diferente, porque a língua evoluiu. O que está evoluindo são os vocábulos, por exemplo. Agora, o sânscrito, por incrível que pareça, ele não está em evolução. Existem algumas pesquisas dizendo que existe o sânscrito védico, o sânscrito clássico, mas na verdade é a mesma língua. É como por exemplo, o português falando aqui no sul do Brasil, no Nordeste, é a mesma língua. Tá entendendo? Existem variedades, entende? Ou português mais antigos, entende? Então são em diferentes épocas se dá preferência a um certo vocabulário. Então o sânscrito também tem várias fases históricas, mas a língua ela é fixa. E é interessante que na década de 80, começo da década de 90, houve um estudo feito por cientistas da NASA sobre linguagem artificial. Você sabe o que é linguagem artificial? Não. Linguagem de máquina, linguagem de computador. As linguagens artificiais são línguas construídas, logicamente. Elas são línguas planejadas. E, portanto, elas são lógicas. Elas são baseadas em princípio de lógica. Então, por isso que elas são um exemplo. Existe outro tipo de linguagem artificial que não é linguagem de máquina, mas, por exemplo, a música é uma linguagem artificial.
A matemática é uma linguagem artificial. Entende? Porque elas são fixas. Não são, por exemplo, cientistas do mundo inteiro falam a mesma língua, que é matemática. A matemática que é expressão. Exprime uma ideia com uma forma matemática. É uma linguagem. É uma expressão. Então, é uma frase matemática. Entendeu? Então, nesse sentido, os cientistas da NASA viram que linguagens de máquina ou linguagens lógicas são chamadas linguagens artificiais. Concorda? Então eles viram, estudaram o sânscrito, e o sânscrito tem toda a estrutura de uma linguagem artificial. Você pode programar um computador com sânscrito. A lógica, a estrutura gramatical, lógica e fonética é completamente lógica. E você pode programar um computador usando o sânscrito. Então isso significa que o sânscrito não está em evolução. É interessante que o sânscrito, na Índia, por exemplo, se nós, na época clássica da Índia, por exemplo, na época das dinastias Guptas, uma época de muita riqueza cultural da Índia, que aconteceu exatamente lá pelo século VIII, século X, né? Foi uma época muito rica. Nós temos os grandes poetas, os grandes clássicos como Jayadeva Goswami, como Kalidas, que tem as grandes, assim como nós temos Shakespeare, nosso, então nós temos os Shakespeares da Índia, que foi Jayadeva e Kalidas, então tem aqueles grandes dramas. É interessante que num drama clássico, o personagem falava a língua da sua classe social. Então, se ia numa peça clássica, então o povo, as mulheres simples, os guardas, as pessoas de classes baixas falavam uma outra língua. Só falam o sânscrito no teatro do drama clássico os brahmanas, os sacerdotes e os reis. Os outros não falam, vocês falam a língua. Então, essa outra língua que existe em paralelo com o sânscrito, toda a história, é chamado Prakrito. Entende? A palavra tem sânscrito, sânscrita e prakrita. Krita é feito, san é perfeito. E pra dá a ideia de movimento. Aquilo que é feito em evolução. Então sempre teve a língua prakritas, por exemplo, línguas prakritas que vieram da Índia, muito conhecida, foi uma língua que foi divulgada pelo budismo, quem sabe? O Pali. O Pali não é sânscrito, é uma língua vernácula da Índia. É um prakrito. Tem várias línguas, as línguas que vieram, que hoje em dia se fala na Índia, como o Bengali, o Hindi, todos eles vieram desses prakritos. Então elas são palavras que vieram, que têm assim como nós temos o português, o francês, o italiano, vieram de quê? Latim. Do latim. Vieram do latim vulgar, não era verdade? Que era o latim falado pelo povo. Mas o latim clássico não era falado pelo povo, era só falado pela igreja, né, pelo sábio, e esse no mundo ele ficou estável também. Então há esse paralelo na nossa cultura ocidental, no latim clássico, que a igreja adotou como a linguagem religiosa, né? E também nós vemos também que povos, por exemplo, os judeus tinham uma língua sagrada, só falada pelo sacerdote, que era o quê? O hebraico. Mas os judeus não falavam hebraico todos, sabia? Eram rabinos que falavam hebraico. Eles falavam o quê? Dependendo do lugar onde eles estivessem. Alguns falavam árabe, aramaico, outros falavam Yiddish, que é um dialeto do alemão. Entendeu? Então eles adotavam diferente. E só agora que, com a fundação do Estado de Israel, que eles usaram o hebraico para ser uma língua nacional. Mas nunca foi a língua nacional o hebraico, sempre foi a língua sagrada. Eu não sei se tem judeu aqui que pode afirmar ou negar. Mas tem. Então, nesse sentido, o sânscrito, ele sempre teve esse caráter de como chama? Por isso que chama uma língua morta. Por que é uma língua morta?
Porque ela não está. Porque ela não é evolução. Não está em evolução. Não é verdade. Ela está fixa. E ela é fixa, por quê? Quem há milhares de anos fez isso? O sânscrito é uma linguagem revelada. Ele não é feito pelo homem. Deus, quando criou o mundo, entende? A linguagem de máquina do programa da criação material era o sânscrito. Brahma, o primeiro ser criado por Narayana, Mahavishnu, ele foi criado e ele estava ali na ignorância, não sabia o que fazer. Então o que ele fez? Ele sentou em meditação e entrou em samadhi, entrou em comunhão com o divino, e aí lhe foi revelado no coração Vak, o verbo, conhecimento Veda em sânscrito. Então é dito que Brahma, em meditação, ele recebeu o som. Nós temos que entender que o som material, ele é apenas um quarto da vibração. Assim como no Rig Veda descreve que o mundo material é apenas um quarto da realidade. Os outros 3/4 da realidade existencial é o plano espiritual. O Rig Veda explica que o Purusha, Deus, no início da criação, no início de tudo, claro, quando nós falamos o início, a gente está usando o conceito de tempo. Mas no plano espiritual, o início não é um passado. Porque no plano espiritual não existe passado nem futuro, o presente é eterno. Mas assim, nos primórdios, que nós podemos dizer, da criação deste mundo, desse universo, é dito que Deus, ele permeou 1/4 da sua criação, e esse 1/4 é o mundo material. Então ele se torna imanente nesse 1/4, mas ele também se torna transcendente nos 3/4. Então está essa proporção de uma dimensão material e uma dimensão espiritual. Ambas as dimensões são infinitas. Entende? Por exemplo, se eu traço aqui vou traçar 2 retas. Vamos ser meio cartesiano aqui, para a nossa mente cartesiana. Vamos passar 2 retas que se cruzam, certo? Essas 2 retas se cruzam, mas elas vão para o infinito. Está vendo? Está entendendo? Sim. Tem 2 retas que vão para o infinito, que se cruzam. Com 45 graus de ângulo. 90. Desculpe, 90, é 360. É 90. 90 graus. Então, você tem aqui um quadrante, não tem? Um quadrante infinito. Agora, vamos pegar só uma fatia dele. 1/4. Pega esse 1/4. Essa realidade. Então, um vai para o infinito e outro vai para o infinito. O que nós temos aqui? Infinito. 1/4 infinito, não temos? Agora os outros são quanto? 3/4 infinitos. Então o fato de 1/4 ser infinito e outro 4, 3 indica o quê? Simboliza a grandeza, que a dimensão espiritual é uma dimensão maior. Não em termos de espaço, mas em termos da realidade espiritual, que ela é não dual. E a realidade material, ela é dual. Então, apesar da natureza material ser dual por quê? Porque esse espaço, ele existe dentro da dimensão do tempo dual. Que tem um começo e tem um fim. Ele é cíclico, mas ele é dual. Então, com a noção de passado. Relativo. É relativo ao passado. Então, há um passado. Agora, nos 3/4, o tempo se apresenta de outra forma. Lá é o presente sempre existente. É o sonho dos existencialistas, né? Viveu aqui e agora, não?
Todos os grandes querem viver aqui agora, mas isso é uma utopia. Ninguém consegue viver o que agora. Porque quando você já está no agora, ele já é passado. Quando você pensou no agora, ele é futuro ainda. Você não pensou nele ainda, ele é futuro. Agora, quando você já pensou, ele já é passado. Quem consegue ficar no presente? Eu já falei, estou no presente, já é passado. Então o mundo material, ele tem, então, há essa diferença. Então a vibração sonora também. Então a vibração sonora, que é a base de toda a realidade, ela existe em 4 dimensões no plano espiritual. Mas quando esse som vibra no plano material, essas 3 dimensões sutis não se manifestam, elas ficam imanifestas. Se manifesta aqui neste mundo, o som material, ele manifesta 1/4. Então, quando a vibração espiritual está vibrando aqui, você só pode ver 1/4, o outro 3/4 está em manifesto. Agora, a vibração material, ela não tem os 3/4. Não sei se eu estou entendendo. Então, a vibração espiritual inclui a material. Então, você pode ver a vibração material aqui. Mas só que ela tem uma conexão com essas outras 3 dimensões espirituais. Então, aquela palavra, aquela vibração que conecta a vibração material com a vibração espiritual é chamada em sânscrito de mantra. Tá? O mantra, ele vem na palavra man, que significa mente, e do verbo tri, que significa libertar, descondicionar. Então, o mantra descondiciona, ou condiciona, tudo faz. Então, o mantra é aquilo que condiciona espiritualmente e descondiciona materialmente, ou condiciona materialmente. Então aquela vibração que tem o efeito de afetar a consciência é o mantra. Então, o Mahamantra é aquele que liberta a mente. Então, essa vibração. Então, Brahma estava ali no início da criação meditando, não? Então, quando ele fez tapas, austeridades, ele pôde entrar em Samadhi. Quando ele entrou em Samadhi, ele entrou em comunhão com a dimensão espiritual. A palavra Samadhi é quando a nossa mente não está mais condicionada à dimensão de tempo e espaço. Quando a nossa mente ela entra, veja, e por isso que os grandes místicos, os grandes yogis, todos os filósofos que apenas partem do conceito de Jnana, eles veem que Samadhi é um estado de vazio. Mas é errado. Não é um estado de vazio, é um estado de plenitude. É um estado de plenitude. Por exemplo, erroneamente ensinado para a gente conceitos como Nirvana, como Kaivalya, todo esse tipo de estado de libertação, a gente acha que é um estado de vazio, não? Não. Esses diferentes caminhos de conhecimento, eles procuram esvaziar o conceito material do alma. Mas a nossa mente só pode pensar o material. Estou conseguindo acompanhar? Sim. Porque ele é material. A mente só funciona. Nós não podemos conhecer as coisas como elas são. Kant já colocava isso. Nós conhecemos o que nós interpretamos da realidade. Então, e a mente funciona com base nas categorias de tempo e espaço. Então, como a mente é material, ela só pode conceber noções de tempo e espaço material. Ela não pode conceber noção de tempo e espaço espiritual. Não sei se está dando para entender. Então aí quando Brahma recebeu o som espiritual na sílaba primordial, que é o Om, essa sílaba, ela constitui um bidya, uma semente, onde tudo se corrompe. Nessa semente toda a criação.
E aí, esta semente na mente de Brahma brotou. Aí surgiu todas as outras. Então vai, e ela gerou outras sementes. Jajanya Kaka Gagana Tata Dadana Papa Babama Yaralava Shashata Ha. Então surgiram 49 sementes que se tornaram o alfabeto do sânscrito. E esses sons, essas vibrações, elas vibraram em diferentes ritmos. Saragapadanissa. Aí surgiram as notas musicais. Então assim, o som foi se abrindo, entende? E tudo isso se constitui o sânscrito. Então o sânscrito é uma língua revelada. E estas bídias, estas sementes das sílabas do sânscrito e das melodias do sânscrito, que este Saragapadanissa também constituirá as métricas, Gayatri, Shloka, vários. Então tudo isso foi revelado a Brahma. Então Brahma, com este instrumento, ele criou o mundo. Todos os seres, todas as formas, tudo que há neste mundo se manifestou num processo de evolução baseado no que arquetipicamente teria que ser o mundo feito. Ou seja, o mundo material, ele é um reflexo, como Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 15, capítulo 14, que fala sobre a figueira de Bengala, no capítulo, que há aquela figueira invertida. O mundo material, os valores são invertidos do mundo espiritual. Então tudo que existe aqui é ilusório no sentido de que é a manifestação no tempo e no espaço, numa realidade dual de uma realidade além do tempo e espaço. É como, por exemplo, uma sombra. A sombra é o reflexo, é uma manifestação, é uma projeção da pessoa. Mas só que a pessoa existe em 3 dimensões e a sombra em 2. Estão conseguindo entender? Então esse mundo material é 3 dimensões a menos que a dimensão espiritual. Mas a ideia que está por detrás da criação do mundo material, ela reflete uma realidade arquetípica que existe no plano espiritual. Então, o que conecta isso? São os mantras. E os mantras foram vibrados em sânscrito. Então o sânscrito foi uma língua. Então é por isso que o sânscrito veio perfeito. Ninguém mexeu nele. É ilógico. Entende? Nós temos que. Isso vai completamente contra os nossos conceitos evolucionários que nós temos de que o mundo está evoluindo. O mundo não está evoluindo, o mundo está regredindo. Vou dar um exemplo, a inteligência. Hoje em dia, o homem é mais evoluído. Por quê? Mais tecnologia? Dizer que a humanidade ela é mais evoluída porque ela tem muita tecnologia é dizer que o aleijado é mais evoluído do que o homem são. Porque o homem aleijado, desculpe, ele tem outras coisas, ele tem muleta, ele tem cadeira de roda, ele tem tecnologia para andar. Então, hoje em dia, é dito que o sânscrito, outra questão histórica, eles falam que o sânscrito não é tão antigo porque não tem a linguagem, mas, primeiro de tudo, a língua não é só escrita. A escrita, quando uma língua adota uma escrita, porque a língua, a cultura está em regressão, não em evolução.
Porque no começo não se tinha escrita. Por quê? Porque as pessoas tinham memória. Entende? Elas ouviam e guardavam. E na medida que a memória ficou fraca, foi enfraquecendo, eles tinham necessidade de quê? Escrever, para não perder. Agora não se escreve mais, agora se grava. Estamos evoluindo. Acabou a luz. Sem o nosso smartphone, sem o nosso computador, nada funciona. Nenhuma conta de matemática, dividir que as pessoas conseguem fazer. Já notaram isso? Estamos evoluindo? Não. Tecnologia. Não é evolução? No Ramayana, Rama, a gente estava numa época muito anterior da Kali Yuga. Mas já existia escrita, mas eles não usavam. Tanto que escreveram uma pedra para flutuar, né? Mas eles usavam praticamente para nada. Né? Acho que ele tinha alguma dúvida. Né? Sim, desculpe. Desculpe. É que, por exemplo, tem uma letra no alfabeto sânscrito que é a letra Om. E a grafia dela é diferente das demais. Por isso letra qual? O Om. Om. O Om não é uma letra. É um símbolo gráfico composto de várias letras. No Om você tem aquela parte do 3, que veio da sílaba A. Você tem aquela curvinha para baixo, que é a forma como se escreve o U. E você tem aquele depois em cima, que é o Anuja, que é a nasalação. A-U. Ma. Entendeu? Não é o Ma, é a nasalização pura. O Ma é uma nasal labial. Ma é o tio. Tio, põe A com tio, como se pronuncia? Como se pronuncia o A com tio? O A com N. É totalmente diferente. Um é labial e o outro é o OM não é OM, é OM. Você quer escrever o OM em português? O O com tio é o OM. Alguém me disse uma vez que o OM é aquela palavra, aquela vogal, né, que está entre o nosso mundo e um outro mundo. Exatamente isso que eu falei. É a primeira vibração sonora. É a ponte. Daí o Om é a semente. Ele se abriu no som que compõe o alfabeto sânscrito e eles foram a semente da construção de todo o mundo material. Então toda a realidade espiritual. Então, na verdade, é como numa máquina de fotografia não digital, né? Analógica. O que ela faz? A luz vem das 3 dimensões, não vem? Aquela imagem, ela converge para um ponto. Não é? Aí do outro lado, de ponta cabeça, ele se reflete, né? É reflexão? Ele se reflete de novo, mas só que em 2 dimensões, invertido. Isso é um exemplo do mundo material. Entende? É por isso que Krishna fala que ele é a letra A. Né? É a letra A, porque é o primeiro. Primeiro, porque a letra OM, ela não é a primeira. Ela começa com A. Aum. Ela é A, U e a nasalização. A sílaba OM ela é feita de 3 fonemas. O primeiro é o A. É o A, na verdade, não é A. O A em sânscrito não é aberto, não é aberto, é fechado, é A. Não é rare, é hari. O sânscrito vai aprender tudo isso aí. Então Krishna diz aksharo akaro smiraham no Bhagavad Gita. De todos os fonemas, eu sou o fonema A. No curso de sânscrito, eu ensino sânscrito de uma maneira muito filosófica, explicando a relação filosofia com a linguagem. Eu explico a importância de como que o A é a alma de tudo, né? É a sílaba que Krishna diz. Ele é o A, porque o A é a primeira vibração. Aí ele abre e forma a semente, que é a sílaba Om. Mas como você falou, o Om pode ser escrito de muitas formas. Como eu estava dizendo, a língua não é sua escrita.
Isso que nós conhecemos, se tivesse um quadro de mostrar, do sânscrito, não é a forma que se falava sânscrito na época de Krishna. Desculpa, que se escrevia o sânscrito na época de Krishna. Essa escrita chamada Devanagari, que atualmente é utilizada também para se escrever a língua nacional da Índia, que é o Hindi, é a forma mais moderna de falar o sânscrito. Na época do imperador Ashoka, que foi no século 8, né, por aí, uma coisa assim, não se escrevia o sânscrito usando o Devanagari, se escrevia o sânscrito usando o Brahmi. Então, há escritas diferentes. Antes do Devanagari tinha o Nagari, que é diferente, o A é diferente. Não parece um 3. É totalmente diferente. E antes, mais antigo, aí você tem o Brahmi. O Brahmi é uma língua que parece muito, sabe com o quê? Parece com o fenício. Muito parecido com a língua fenícia. Uniforme, né? É uniforme. Uniforme, né? Parecido. E antes do sânscrito ser escrito nessas escritos que eu falei, ele era igual, ele era ideogrâmico. Ele era da forma ideográfica. Ele era com ideogramas. E a forma, como escrito em ideograma, apesar de algumas pessoas não adotar, mas é a escrita do Vale do Indo. Mas aí ele não é fonético, porque é ideograma da ideia, né? Ele é a escrita do Vale do Indus, ela é chamada a escrita Saraswati. Ela é ideograma. Ela não é fonética. O que significa ideograma? Vou dar um exemplo. Eu vou escrever... Vamos falar. Vamos escrever agora... Eu não sei escrever, mas eu sei o nome da flor. Tá certo? Então, eu vou escrever flor. O que eu faço? Desenho uma flor. É a primeira maneira. É a primeira forma. Todas as línguas, quando elas começam a ser escritas, elas são escritas em formas ideográficas. Você escreve a ideia, não o som. Por exemplo, o chinês é ideograma. É o mandarim. Mandarim. O mandarim foi adotado no Japão e se transformou. No japonês, o japonês mais antigo, ele tem outro nome, esqueci o nome da forma ideográfica do japonês. Katagana, Haragana. Tem dois. Katagana Katagana e Hiragana. Esse Katagana deve ser mais antigo, que é igual ao chinês. Lembra o chinês, que é ideograma. Agora, os japoneses adotaram recentemente... Kanji. É o kanji. Aí tem outro, que não é o kanji. O kanji é o que vem do chinês. Kanji, aí Katagana e Hiragana. Aí criaram uma outra para escrever os sons. Então, quando você tem um símbolo que escreve não a ideia, mas o som, é chamado, isso é um alfabeto fonético. Tá? Então, o japonês tem esse fonético também, junto com o kanji. Geralmente eles usam para escrever palavras estrangeiras, que não tem ideia. O sânscrito é fonético. Em sânscrito você escreve a sílaba. E depois, nesse processo de evolução, o último, que é o mais subdesenvolvido, entende? É o alfabético. Nosso ocidental é o... Não, as nossas letras não escrevem sons. Escrevem letras. Você quer sons, tem que combinar letras. Entende? A letra K não é o fonema K. Para que haja o fonema K, você tem que colocar K. Sabe o que é um fonema? O fonema é uma entidade sonora. O morfema é uma entidade plástica, é uma escrita. Então, nesse sentido,
O sânscrito, como língua, pode ser escrito, ele já foi escrito em tantos tipos de alfabetos, e hoje em dia nós escrevemos sânscrito usando o alfabeto latino, quando a gente translitera. Você vê Krishna com pontinho embaixo, que é, aqui não, aqui já está mais portuguesado ainda. Quando você bota K, R pontinho embaixo, S pontinho embaixo, H pontinho embaixo, NH, você está usando o alfabeto. Aqui também está usando o alfabeto. Você pode usar o alfabeto cirílico para escrever grego ou russo. Entende? Aí você vai ler lá, você lê Chape Krishna, Chape. Não é Chape, é Hare. Porque X em grego não é X, é H. Então o sânscrito você pode usar qualquer alfabeto, até mesmo o alfabeto árabe. Então a língua não é sua escrita. Primeira coisa. Por isso que eu vou começar. Ou seja, uma das coisas que a gente está fazendo essa palestra aqui é para fazer propaganda do grupo de sânscrito que nós estamos montando. Tá? Mahesh Chaitanya me deu a ideia, me fez o convite de nós montarmos um grupo de sânscrito, não só para o grupo do Lapidário, mas aberto a qualquer pessoa interessada, mesmo que não seja devoto, qualquer pessoa que esteja interessada em sânscrito, está aberto. Então nós queremos montar esse sânscrito para que a gente possa aprender. Nós vamos começar com módulos, tá? Primeiro vamos aprender a fonética e depois eu vou ensinar a escrita. Com a fonética é o mais importante, acho que antes de fazer a escrita, a maior parte das pessoas geralmente aprende uma língua na escrita. Eu vou mudar, porque eu acredito que a escrita não é o sânscrito. Entende? Então não importa, entende? Mas o segundo fase a gente aprende isso, porque a escrita é bonita, é gostoso, a gente entendeu? Ela tem uma lógica, apesar de ser moderna, ela também tem toda uma estrutura filosófica. Então o sânscrito, ele pode ser falado em qualquer sânscrito, ele pode ser escrito em qualquer. Mas mesmo o estudo dos fonemas do sânscrito, para escrever no alfabeto nosso, existem regras de pronúncia, que se chama diacrítico, se eu falar. Você vê? Um tracinho em cima do A, pontinho embaixo. Isso indica que aquela palavra ela é escrita ela é pronunciada em tal parte do aparelho fonador, ela é gutural, na garganta. É uma convenção internacional, né? É uma convenção internacional, parece que é de não lembro onde foi essa conversão, agora esqueci o nome da cidade. É dotado, todo dicionário, qualquer dicionário completo, pega o Webster em inglês, mas em português eu não sei qual deles que tem, você vê às vezes assim a palavra, o dicionário de inglês e português tem, e depois tem entre colchete a palavra com um monte de tracinho embaixo e em cima, que é exatamente o diacrítico, que é o padrão internacional de pronúncia. E no computador, hoje em dia, o Windows tomou vergonha na cara e adotou a padronização dele. Você pode colocar diacrítico em qualquer palavra que você digita no dicionário nosso, entendeu? Tracinho embaixo e em cima é possível. Só aprender, eu posso ensinar. Quem aprender sânscrito, eu vou ensinar tudo, você digitar em sânscrito. É para ser completo o curso, quem estiver interessado. Okay? Então, nós vamos fazer um pequeno trabalho de meditação no fonema. Você já fez meu curso de sânscrito? Faz tempo. Eu não sei se eu aprimorei muitas coisas, tá? E depois nós vamos aprender. O plano nosso é fazer aulas semanais, né? Bom, a gente pode estudar isso direitinho, né? Então, o nosso projeto é fazer... Como eu moro em Pindamonhangaba, eu poderia vir e poderia dar, por exemplo... Nós estamos pensando em começar baseado... Eu não sei se à noite, durante a semana, é possível. Entende? Para vocês. Entende? O Maharaj Parangati também reservou os sábados para cursos. Mas só que nos cursos de sábado são intensivões. São assim 6 horas de curso puxado. Agora de semana fica um pouco mais light. Você tem 3 horas no máximo por semana, entendeu? Então talvez você pode dar São 2 formatos. O que for se tiver um grupo mais interessado, a maioria ganha. Eu poderia vir segunda, terça, quarta.
e quinta. Fica 4 dias aqui, ou 3 dias, dão um modo. Depois eles marcam, pode ser uma semana por mês, entende? Não precisa ser o mês todo. Depois marca o mês, daria mais 4, a gente fala sobre escrita, depois podemos entrar na gramática, e estudar, aprender mantras na prática, como cantar os mantras. Né? Principalmente o interesse nessa parte de pronúncia é que vocês possam pronunciar direito. Infelizmente, nós, os devotos, pronunciamos muito errado. Muitas coisas. Por quê? Vou explicar por quê. Porque a pronúncia, como o sânscrito é uma língua mística, e se usa muita magia, a pronúncia do sânscrito é um princípio sine qua non para que o sânscrito funcione. E quando você pronuncia errado, o efeito pode ser oposto. É verdade. Entendeu? Muito perigoso. Pessoal, tem gente aí que revista de mantras, ensinando mantras pesados, tudo mal pronunciado, as pessoas nem sabem o que estão fazendo com a vida delas. Então, quando você tem, estou chamando mantras de poder, tome cuidado. Mantras que têm um efeito fruitivo, de poder, de magia. Geralmente, todos os magos, só eles cantam os mantras, as mandingas. O povo não canta, porque eles pronunciam direito na linguagem deles. Então, geralmente, os sacrifícios védicos, só os brahmanos podiam cantar os mantras védicos. Mas hoje em dia, todo mundo canta mantra para tudo quanto é coisa. Não? Você pega ali, tem na internet, no site, bota... E isso é muito perigoso. Eu vejo que isso dá um efeito muito perigoso. Agora, então você pode perguntar, então por que os Hare Krishna, alguns devotos, cantam errado? Existe pouco aprofundamento. Eu vou explicar por quê. É por causa do Mahamantra que tem efeito Vou explicar. errado? Porque os tipos de mantras que nós cantamos não são mantras de poder. Não são mantras para magia. São mantras de devoção. São mantras de devoção, de glorificar a Deus. Então, quando você quer glorificar uma pessoa, mesmo que você fale errado, a sua intenção conta mais. Tá tudo bem. Então, a devoção, quando você está cantando Hare Krishna, você está cantando um mantra, você está glorificando a Krishna, mesmo que você cante errado, você não está querendo nada. Você não vai receber nada certo nem errado. Porque o prazer é você amar e servir. Então, como dentro da consciência de Krishna nós damos mantras devocionais para glorificar e servir a Krishna, Prabhupada nunca se preocupou tanto com essa questão de nós pronunciarmos errado, e também nós, devotos, sannyasins, gurus, a gente não ficam aí corrigindo todo mundo para cantar o mantra. Entende? Porque é como a criança, não é? A criança, ela só sai falando certinho, mas a mãe sabe quando ela está... Ela ouve, mamãe. Não é? E se derrete toda, né? O pai, não, ele me chamou, eu não me chamou. Não fica assim. Entendeu? Ou seja, porque a criança, a linguagem da criança, o pai entende. Então a linguagem do Mahamantra, a linguagem dos mantras devocionais, Krishna entende. Porque o que está contando mais é o coração, é a devoção. Está claro? Então eu estou explicando por que não é que agora é obrigado a estudar sânscrito para você conhecer a consciência de Krishna. Nós estamos abrindo essa oportunidade para aquelas pessoas que querem conhecer a cultura mais profundamente, entende? E querer, entende, fazer a coisa mais bonita, né? E a coisa é tão assim que os devotos que cantam, que pronunciam direito, eles são mal vistos. Porque eles são diferentes. Eu lembro que tinha um devoto lá na Nova Gokula que todo mundo, ele cantava lá, chamava Hare Krishna, todo mundo ria dele. Ele era doutor em sânscrito, o Radaya. Radaya. Ele tinha doutorado em sânscrito. Então ele pronunciava direito, agora todo mundo, quando cantava o sânscrito direito, ele que estava errado.
Então, nesse sentido, o estudo do sânscrito, a história do sânscrito, nós não vamos nos preocupar tanto nessa questão acadêmica, linguística, de comparação. Por exemplo, eu sei que a USP sempre teve um curso de sânscrito. Quem já ouviu falar nisso? Entende? Mas, infelizmente, é um curso de linguística. Não é um curso de sânscrito. Não aprende sânscrito lá. Uma vez eu perguntei para o Mário Ferreira, que é um professor de lá, por que não ensina pronúncia. Ele falou, para que ensinar pronúncia? Sânscrito é uma língua morta. Então tem pessoas que não entendem, que estudam sânscrito da perspectiva ocidental de fora da cultura, tá entendendo? Só baseado em estudo linguístico. Então, quem tiver com essa intenção não vai ser assim, vai ser um curso assim que vamos ter também ter um primor acadêmico de pronúncia, da parte linguística mais possível, mas é um sânscrito que nós vamos estudá-lo dentro do contexto da tradição védica, especificamente da tradição Vaishnava. Chaitanya Mahaprabhu, quando ele era professor de sânscrito, sabe o que ele fez? Por exemplo, o sânscrito, ele foi, pela primeira vez, era um conhecimento assim, oral, que era transmitido de mestre a discípulo, o discípulo chegava do guru, aprendia os textos de cor, não escrevia. Você escrever muito mais recentemente. Então ele sabia de cor e aquele conhecimento ele transmitia para o seu discípulo. E vinha assim, acontecendo, entende? Sem se perder. Entende? Por isso que o sânscrito conseguiu se manter por tanto tempo. É uma escritura revelada. Por quê? O que é uma revelação? O que é uma revelação? Por que os Vedas é escritura revelada? Por que uma revelação... O que significa uma coisa revelada? Algo que não se conhecia. Porque o Nyaya explica que tem 3 formas de adquirir conhecimento. Tá? A primeira é através dos sentidos. Os sentidos nos dão conhecimento empírico, certo? Pela visão, audição, nós conhecemos as coisas que podem ser captadas pelos sentidos. E geralmente o conhecimento científico é totalmente empírico. Não é de utilizar. E o segundo tipo de adquirir conhecimento. Então o conhecimento empírico ele é útil para nós conhecermos as coisas empíricas. As coisas da matéria. Você pode conhecer por essa forma aquilo que pode ser experimentado. Agora, existem coisas que os sentidos não podem processar. Por exemplo, ideias, emoções, sentimentos. Você não pode ver, pode? Você pode ver os sintomas delas, mas você não pode... Então, por isso que a outra forma é pela mente, não é? Pela razão. Tanto a razão meramente intelectual como a razão artística, elas não são, entende? Existe um tipo é chamado, a mente, ela tem 2 maneiras de adquirir conhecimento. A maneira é utilizando os sentidos, o processo chamado indutivo, certo? De conhecimentos específicos, você chega a uma conclusão geral, uma teoria, na verdade. Você está usando já a mente também para formar a teoria. E o processo dedutivo, baseado em ideias, em conceitos de tempo e espaço que a mente pode conhecer, você busca conhecimento. Tá?